A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O programa de hoje tá bombando. A pergunta hoje do dia é a seguinte: Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça ou está apenas colhendo o que plantou? Vai ter polêmica envolvendo Bolsonaro, envolvendo Lula. A gente vai falar muito da guerra, afinal de contas, quem atirou mísseis ou foguetes contra o hospital? Foi Hamas? Foram entidades da própria Palestina ou foi Israel? O programa de hoje tem os seguintes destaques. CPMI do 8 de janeiro. Relatório final pede indiciamento de Jair Bolsonaro por 4 crimes. Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. O ex-presidente estaria sendo perseguido ou colhe o que plantou? Assunto da nossa pergunta do dia. Oposição apresenta relatório paralelo na CPMI e pede que Lula e Flávio Dino sejam indiciados por omissão. Optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica. Veja também, TSE decide arquivar 3 ações contra Bolsonaro referentes à campanha eleitoral do ano passado. E mais, Embaixada de Israel lamenta a resolução do PT sobre guerra no Oriente Médio. Partido se diz atacado. São muitos assuntos no TBC Debate, brigam as ideias e não as pessoas. Comigo, 2 gigantes debatedores com posições antagônicas. O encontro do comunista com o conservador. Euler Ivo, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Eu também agradeço a TBC, agradeço a você por promover esse debate e promover aqui a democracia. E também o nosso telespectador, né, que é o principal responsável pelo sucesso da TBC. O Euler Ivo, que é comunista, e eu vou apresentar agora o conservador, Oséias Varão. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Rafael, obrigado. Quero agradecer o Euler Ivo pela oportunidade de debatermos mais uma vez aqui na TBC, cumprimentar os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Estou à sua disposição, Rafael. Vamos lá, vamos com a nossa pergunta do dia, que é a seguinte: a senadora Elisiane Gama pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em seu relatório da CPI do 8 de janeiro, apresentado nesta terça-feira. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em parecer final sobre a investigação da invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. O relatório apresentado tem mais de 1000 páginas. Elisiane Gama começou a leitura dizendo que o 8 de janeiro foi obra do bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. A relatora atribuiu 4 crimes a Jair Bolsonaro. São eles: associação criminosa, violência política, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma
alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. A defesa de Bolsonaro divulgou nota afirmando que depois de ter tomado conhecimento do relatório final da CPMI, o ex-presidente demonstrou indignação diante da proposta de indiciamento por crimes que não teria participado. Segundo os advogados, a resposta de indiciamento, além de não demonstrar elementos que conectem Bolsonaro com os atos antidemocráticos, mostra-se parcial, tendenciosa e totalmente pavimentada por viés político e não jurídico. A relatora pediu ainda o indiciamento de outras 60 pessoas. Entre elas, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Também o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ao todo, foram 4 meses de CPMI. 20 depoimentos e 957 documentos foram obtidos pela comissão. Diante desses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Bolsonaro está sendo perseguido ou colhe o que plantou? Pergunta forte, bombástica. Vou dar 1 minuto para cada um nesse início, porque eu vou apresentar mais alguns elementos aqui para a gente fazer um debate completo. 1 minutinho, Oséias Varão. Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça ou está apenas colhendo o que plantou, Oséias? Na verdade, Rafael, a CPMI não é um órgão do judiciário, é um órgão do Poder Legislativo e que tem uma atuação primordialmente política, né? Essa senadora mesmo, que é relatora do processo, ela é do Maranhão, ligada, foi indicada, inclusive, muitos dizem, por influência do Flávio Dino, e ela está produzindo uma peça panfletária do ponto de vista político, sem nenhum compromisso com a verdade, com os fatos. O que ela quer é criminalizar o seu adversário político. Algo muito parecido aconteceu naquela época da CPI da Covid, né? E aí depois eles prepararam um relatório e enviaram para a Procuradoria-Geral da República, que ignorou. A própria Procuradoria da República depois disse que não havia nenhuma prova daquilo que eles falavam no relatório da CPI. Então, este caso tende a acontecer a mesma coisa. É um documento, assim, do ponto de vista jurídico, é uma piada, né? Ridícula, inclusive, mas eles estão fazendo esse teatro político e nós que estamos assistindo temos que ter esse discernimento para perceber o que eles realmente estão tentando fazer. Eulerivo, Bolsonaro, perseguido ou apenas colhe o que planta? Olha, eu acho que o Bolsonaro ainda está longe de colher o que plantou. Dizem que quem planta ventos, colhe tempestades. O Bolsonaro tentou plantar tempestade, quer dizer, vai colher uma coisa muito maior. Eu acho que o Bolsonaro ainda vai colher o que ele plantou, ainda vai colher. Essa CPMI que apresentou, eu acho que isso é a pontinha do iceberg. É uma coisa pequena. Agora, você vê, essa senhora e o pessoal que apresentou o relatório, nós não lemos o relatório, eu não li o relatório, não conheço o relatório. Ela disse que foi apresentado na CPMI 967 documentos. Eu andei lendo na internet algum material. Eu acho que é coisa verdadeira. E só para completar que eu acho que é coisa verdadeira, eu quero aqui usar as palavras do assessor do Bolsonaro, não é? Um general, que disse que o Bolsonaro queria de fato dar o golpe mesmo, entendeu? Ele juntou lá as Forças Armadas para dar o golpe. O ministro da Marinha disse que estava pronto para ajudar no golpe. O ministro da Aeronáutica calou a boca. E o ministro do Exército falou, se você insistir nisso, eu tenho que te prender você. Por isso que o golpe não saiu. Mas o Bolsonaro, ele tentou o golpe contra a democracia no Brasil, contra a eleição do Lula. Ele queria prender o Lula novamente e anular as eleições, etc. É isso que ele quis fazer. Vamos lá. Por outro lado, integrantes da oposição apresentaram ontem um relatório paralelo ao que foi apresentado pela senadora Elisiane Gama na CPMI do 8 de janeiro. O documento, elaborado pela bancada bolsonarista, pede o indiciamento de diversos nomes do atual governo, entre eles do ministro da Justiça Flávio Dino
e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por suposta omissão nos atos que aconteceram na Praça dos Três Poderes. O relatório da oposição afirma que não houve tentativa de golpe, mas uma série de omissões por parte do governo petista. Ainda de acordo com o documento, Lula seria o responsável final pelo cargo que ocupa. Os parlamentares argumentam que as informações sobre riscos de vandalismo chegaram ao Planalto e nenhuma atitude foi tomada. Outro motivo apontado é o não emprego da Força Nacional, que tinha cerca de 240 homens na esplanada dos ministérios em 8 de janeiro. Além de Lula, os parlamentares pedem o indiciamento de Flávio Dino, o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Vou começar essa rodada com Euler. Mais um minuto para você. Euler, para você falar a respeito desse relatório paralelo que condenaria Lula, Flávio Dino e outros do governo. Olha, Rafael, esse relatório eu poderia chamar ele de peneira. Você está querendo tapar o sol com a peneira. Saiu um relatório oficial acusando. Aí o pessoal tenta botar uma peneirazinha no relatório. Isso não tem nenhum sentido, não é verdade? Dizer que o Lula foi o responsável da quebra-quebra em Brasília, isso é ridículo. O Lula é o responsável do quebra-quebra? O Flávio Dino é o responsável do quebra-quebra? Não, mas o Lula devia ter previsto e atacado o pessoal lá, etc. Tal. Bom, o Lula, eu acho que o Lula talvez nem acreditasse que uma coisa daquele tamanho pudesse acontecer, né? E aconteceu. E a pesquisa mostra que é uma organização que estava trabalhada pela turma do Bolsonaro. Então eu vejo que isso aí é uma coisa ridícula. Simplesmente isso, ridículo. Agora eles vão fazer o quê? Em Brasília, você falou certo aí, em Brasília ali é um circo político, né? O Congresso, ele, ao mesmo tempo, ele aprofunda a coisa, mas ao mesmo tempo tem a aparência da coisa, né? O circo, que eu chamo, do circo político. Então o pessoal do Bolsonaro está querendo fazer um circo, apresentaram um relatório, eles querem desmoralizar o relatório oficial, apresentando um relatório não oficial. Então é complicado. É igual se eu for fazer um relatório aqui, digamos, com o Rafael, que coordena aqui a Brasil Central. A Brasil Central apresenta um relatório, aí eu, para poder atacá-lo, eu apresento um relatório da minha cabeça, o que eu quiser eu invento e põe lá. Não tem valor. Tem valor o oficial, né? Tem valor oficial. Ok. Oséias Varão, esse relatório da oposição, ele é apenas simbólico? Qual a sua visão? O Euler já esteve no parlamento muitos anos e sabe que não é bem assim como ele está descrevendo. Em votações de comissões no parlamento, se estabelece um relator, esse relator prepara um relatório. E existe a oportunidade, a previsão legal de que se há alguma divergência acerca do relatório, quem diverge deve apresentar um relatório alternativo e submeter os dois à apreciação do colegiado. Esse é o procedimento legal. Não se trata de uma invencionice, como o Euler quis dar a entender. O que é preciso entender é que, apresentados os dois relatórios, cada um com seu ponto de vista acerca dos fatos, caberá à comissão votar e aprovar um ou outro. É isso, normal, democrático, não tem nenhum problema em relação a essa questão. Agora, é preciso dizer que, durante esse processo, ficou muito evidente que o PT, o Lula, tentaram de todas as formas impedir as investigações. Eu sempre fico pensando assim, Rafael, o que leva alguém que é vítima de um crime trabalhar para impedir as investigações? Eu nunca tinha visto isso acontecer no mundo real. Todo mundo que é vítima de um crime, ele quer que sejam feitas investigações e o PT trabalhou para que isso não acontecesse. Quando eles não conseguiram impedir as investigações, porque a oposição articulou e conseguiu implantar a CPI, aí eles resolveram ocupar, dominar a CPI, todos os espaços importantes da CPI, para que eles impedissem as investigações. Quem acompanhou depoimentos, o posicionamento da relatora durante as reuniões, vai perceber que o objetivo fundamental dela não era investigar.
ela ficava fazendo perguntas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, com o que tinha acontecido, tergiversava, desviava o foco, né? E enrolava o dia inteiro com a testemunha ali para não chegar, não fazer as investigações devidas. Impediram, na verdade, a convocação do comandante das Forças de Segurança Nacional, que era quem deveria ter atuado naquele dia e não atuou. E eu lembro bem do Randolfo Rodrigues comemorando efusivamente por não ter aprovado a convocação do comandante da Guarda Nacional. Ou seja, está muito evidente que eles facilitaram a entrada daquelas pessoas ali, né? Eu já participei de muitas manifestações de Brasília, em algumas delas onde havia inclusive esse tipo de ameaça, e a segurança que se montava ali tornava impossível a invasão desses prédios. Nesse dia, portanto, houve no mínimo omissão do governo federal para facilitar as invasões e oferecer ao governo Lula uma narrativa que lhe permitisse criminalizar e perseguir a oposição. Na minha visão, foi isso que aconteceu. E quem se manifestou a respeito desses relatórios foi o deputado Nicolas Ferreira. Vamos acompanhar o que ele disse. Embora perfeitamente possível a individualização da conduta e a punição pelos crimes que realmente ocorreram, o dano ao patrimônio público, optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica, que nada depredou e sequer anuiu com a depredação. A narrativa de golpe de Estado, além de fantasiosa, se trata de crime impossível. Não se faz golpe de Estado e nem se turba o exercício de poderes constituídos sem armas, sem qualquer apoio vindo da seara dos próprios poderes constituídos. Ainda que analisássemos a ação física de quem tem executado o ato de violência patrimonial, não teria como impedir ou restringir o expediente de quaisquer dos três poderes. Grupo difuso, descoordenado, pessoas simples e comuns, sem liderança, sem qualquer possibilidade concreta de tomada do poder, ou seja, depredação dos prédios que nunca ameaçou a autoridade dos detentores de cada um dos poderes. O senador Flávio Bolsonaro também criticou o relatório da CPI. É um relatório nota 100, um relatório sem credibilidade, um relatório sem nexo, um relatório sem G. Dias, um relatório sem Flávio Dino, um relatório sem Lula, um relatório sem vergonha. Muito bem, palavras fortes, palavras duras de Flávio Bolsonaro. Euler, qual a sua visão? Se transformou num tribunal político, independente de quem seja a vítima, de quem seja o vilão, de quem seja investigado. Concorda com o Flávio Bolsonaro ou discorda, Euler? Olha, o Flávio Bolsonaro ele tentou novamente desmoralizar, ele que foi atacado, o pai dele foi atacado. Eles estão sendo encurralados com documentos fartos. Eles serão punidos ainda. E ele está vendo a punição chegar. Então ele tem que espernear. Ele vai falar o que ele falar. Na minha opinião, não tem nenhum valor essa fala desse moço aí, desse senador. Entendeu? Porque apenas ele tenta desmoralizar o que foi feito por todos. E o relatório anterior do cara ao lado dele lá, né, dizendo que aquelas coisas em Brasília não significou nada. Que aquilo não significou nada, aquilo não tinha nenhum objetivo de nada, não tinha força nenhuma. Então essa é uma coisa ridícula, né? Ridícula. Oséias Varão, Nicolas e Eduardo Bolsonaro, tem razão? Sim, tem razão. E eu fiquei até curioso aqui agora, né? O Euler Ivo disse que ele está acreditando que quando a Elisiane Gama diz que tem farta documentação, isso é verdade, né? E nós sabemos, eu até desafio o Euler Ivo a apresentar que documentos são esses e o que esses documentos provam. Eu até quero dar um testemunho aqui pessoal. Uma vez eu participei de uma CPI na Câmara Municipal de Goiânia e foi uma das maiores decepções da minha vida, sabe? O relator, na época, fazendo teatro para aparecer na televisão, colocou na frente do palco, ali onde a gente foi apresentar o relatório da CPI, um monte de caixas dizendo que tinha documentação farta, comprovando o que ele estava falando. Eu era membro da CPMI, depois fui verificar, aquilo tudo era ficção, teatro. A gente tem que entender isso. Nós que somos cidadãos, que estamos acompanhando o que acontece na política, nós precisamos ter muito discernimento para não sermos levados por essas narrativas mentirosas que políticos de má fé criam, né? Ah, tem 900 páginas de documento. Aí você vai investigar esses documentos, não tem nada, não prova nada. É só um amontoado de papel para eles dizerem que tem alguma coisa e enganar o cidadão, às vezes, que não está atento ao que está acontecendo. É basicamente isso aí.
Mas você vê, Osés, você fala, um desafio ao eu apresentar documentos. Primeiro, eu não sou membro da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não sou. Aconteceu em Brasília, os deputados federais, os senadores estudaram essa questão. A televisão divulgou momentos atrás aqui, ó, a senhora dizendo que de documentos que está lá no relatório, tem 967 documentos. É claro, eu não tenho acesso a nenhum deles, eu sou membro da comissão. Eu estou levantando que eles debateram e tem 967 documentos. Não tem nada, é tudo um circo, não tem nada, não é verdadeiro. Nós vimos a quebra-quebra na televisão, vimos o quebra-quebra pela televisão. Mas você sabe por que eu faço essa afirmação? É porque é o seguinte, quando você está investigando, principalmente quando envolve um processo político como esse, Rafael, quando você está investigando alguém, que você encontra um documento que prova que ele cometeu o crime, qual é a primeira ação de quem encontra esse documento? Vir e torná-lo público. E vocês notaram que eles não fizeram isso? Por quê? Porque esses documentos são invencionices, eles arrumam um amontoado de papéis e de relatórios e tacam ali para dizer que tem. Se tivesse, pensa comigo, se tivesse realmente algum documento que comprovasse algum crime do Bolsonaro, você não acha que esse documento já estava circulando em todos os jornais, e na internet? É óbvio que sim. Portanto, isso é uma evidência de que não tem absolutamente nada. Olha só, e o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta terça-feira, arquivar 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os processos se referem à campanha eleitoral do ano passado e tratam de supostos abusos de poder político e conduta proibida a agentes públicos em período eleitoral. A questão envolve o suposto uso irregular de sedes da presidência para atos de campanha em 2022. Em junho deste ano, o TSE já decidiu que Bolsonaro não poderá disputar eleições até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E foi o Alexandre de Moraes que absolveu. Isso mostra a lisura de Alexandre de Moraes, que já condenou, mas que também já absolveu, Oséias. É isso que ele quer que fique parecendo, né, Rafael? Mas nós sabemos, eu pessoalmente entendo que o Alexandre de Moraes não tem limites, não tem cumprido as leis, a Constituição Federal tem rasgado, pelo contrário, a Constituição todos os dias diante dos nossos olhos. Esse caso em especial é uma situação tão ridícula, né? A acusação que, como grande parte ou quase todas as acusações que se fazem contra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro mora no Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada, embora seja um espaço de propriedade pública, né, mas é a casa do presidente, é onde ele mora. E o presidente, gravando lives de dentro de uma sala na sua casa, foi acusado. Olha só o tipo de crime que eles acusam o Bolsonaro. Gente, esse homem deve ser honesto demais, porque para acusar o presidente e tentar torná-lo inelegível, porque ele gravou um vídeo da sua casa, onde ele mora, querer transformar isso em crime, é o desespero total de quem faz acusações contra alguém que é obviamente inocente. Bolsonaro absolvido dessas acusações, Euler. Você vê, você perguntou momentos atrás, Rafael, se o Bolsonaro está sendo perseguido ou se colhe o que plantou. Eu disse que ele ainda não colheu o que ele plantou. Espero que colha, não é? Agora, essa questão de ontem, essa absolvição de 3 processos, é uma prova evidente que não é perseguição. Está lá, foi absolvido de 3 processos. O pessoal achou que não tem substância, absolveu ele. E o fato dele gravar no palácio um vídeo, depende do vídeo. Depende do vídeo. Se ele gravar um vídeo lá cantando parabéns para você, nessa data querida, é uma coisa. Agora, gravar um vídeo organizando golpe é outra coisa, né? Então, vai ver o que é o conteúdo da gravação. E não é onde ele gravou, se é na casa dele, se é na rua, na casa do amigo, né? Não, é o conteúdo que ele está gravando, que ele fez. Mas todos já sabem que o Bolsonaro tentou dar um golpe contra o Lula, tentou ganhar, depois perdeu a eleição e ainda tentou ganhar na marra. Isso é uma coisa óbvia. Muito bem, vamos registrar a participação aqui no YouTube. Obrigado por essa audiência tão grande. Osni Souza participando. O Eduardo Gomes diz que está aguardando o fogo no parquinho. Ele que é de São Lourenço, em Minas Gerais.
Muito obrigado, José Geraldo. Geraldo. Gosta do fogo no parquinho, né? Gosta. Daqui a pouco a gente vai incendiar aqui esse estúdio. Eu não posso falar que é literalmente, porque senão a gente ia pegar fogo aqui, mas a gente vai incendiar. Em homenagem a ele, a gente vai colocar fogo no parquinho. Erasmo Carlos participando, dizendo o seguinte: não, Bolsonaro está pagando por achar que podia fazer o que quisesse, se achando o dono do Brasil. Tiago dos Santos, evangelista, diz que o relatório é parcial. O único objetivo é eliminar o inimigo político. Ana Maria Aninha, Bolsonaro com certeza muito perseguido. Essa mulher é uma coisa horrível, condenando uma pessoa que não participou do dia 8. O Arnildo, a Ianina, ela diz o seguinte, que hoje está participando do Sergipe. É impressionante a nossa audiência em todos os lugares do Brasil, Rafael, em várias partes do mundo também. O Zelito Ferreira da Silva, dizendo que foram os infiltrados. E ele está rindo aqui, eu acho que ele faz uma ironia. Pois não, Oséias? Você viu que uma telespectadora informou que a Elisiane está fazendo acusações e condenando uma pessoa que inclusive não estava lá no dia, né? Esse caso se refere ao influenciador Bernardo Kister, que no dia 8 de janeiro estava em lua de mel com a sua esposa, recém-casado, né? E ela acusou que ele participou dos atos, depois acusou ele de participar de uma audiência que teve na Câmara Federal, promovida por vários deputados, e ela disse que essa audiência era uma audiência golpista e tal, e aí ela disse que o Bernardo Kister também estava nesta audiência participando ali, e ele deu provas ontem na internet de que não estava sequer presente. Ou seja, esse tipo de desespero da Elisiane para tentar culpar, para tentar condenar sem provas, gera esse tipo de contradição aí. Então vamos colocar fogo no parquinho, Azaf, com essa notícia que com certeza vai abalar as estruturas do Euler e também do Oséias. Olha só, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal pedido de homologação dos 3 acordos de não perseguição penal firmados com réus acusados por incitação dos atos de 8 de janeiro. Os réus que aceitam o acordo devem confessar os crimes cometidos e concordar em pagar multas que variam entre 5 e 50 mil reais. Também se comprometem a cumprir obrigações como prestação de 300 horas de serviço à comunidade, participação em cursos sobre democracia e proibição de manter contas em redes sociais abertas. Além da homologação dos termos, o Ministério Público Federal solicita ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais, a revogação às medidas cautelares, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica. Se forem homologados pelo STF, os acordos seguem para a Justiça Federal em primeira instância, situada na cidade de cada um dos réus, para acompanhamento do seu cumprimento. Euler, na sua opinião, essa medida é correta, é mais razoável do que aquelas penas de 15 e 17 anos? Ô, Rafael, você está levantando o tamanho do crime aí. O Bolsonaro, por exemplo, para dar uma tentativa de dar golpe, ele deve não participar de política mais, de ser candidato, deve ser afastado. Tem que ter punição que ele fez, não é? Esses outros, o tamanho do crime dele, eu não entendi bem o que o Ministério Público está propondo. Ele está propondo apenas alternativas. Apenas multas, alternativas. Dá uma cesta básica. Realmente é perdoar a tentativa de golpe. O Brasil, desse jeito, não vai bem. Você vê, em 1964 foi dado um golpe militar. Os militares tomaram conta do Brasil por mais de 20 anos. Cometeram todo tipo de crime. E para eles saírem, deixarem o governo, eles mesmos promulgaram para eles a anistia deles, para não ser julgados. Então, até hoje está dando golpe. Você viu tanto de general e elementos das Forças Armadas preparando o golpe no Brasil. Continuam. Enquanto não houver punição para golpistas, punição séria, o Brasil não vai melhorar. Isso aí, digamos, é um deboche. É uma proposta de deboche. Você faz o que faz, aí te dá para você lá dar uma cesta básica. Talvez é igual à igreja. O cara faz crimes monstruosos, aí o padre fala, não, você vai rezar lá 3 Ave Maria, 2 Padre Nosso, você está salvo. Quer dizer, coisa ridícula. Eulerivo, o que foi mais grave na sua visão? Esse atentado aí do Hamas ou os atos do 8 de janeiro?
Olha, são duas coisas diferentes. O Brasil não vive guerra. Na verdade, o Brasil vive uma guerra, que a política é uma guerra. O Clausewitz, aquele alemão, já dizia que a política é a guerra sem sangue. E a guerra é a política sangrenta. Nós estamos vendo na Palestina a política sangrenta. No Brasil, nós estamos vendo a política sem sangue. Os dois objetivos, as duas formas, uma sangrenta e outra não sangrenta, têm os mesmos objetivos, que é o controle do poder político. Então, no Brasil... As duas coisas são graves, então? Graves. As duas coisas são muito graves. Embora uma morreu gente, é como diz o Clausewitz, tem sangue, porque a guerra é a política. Porque a política, Rafael, ela vai até um certo ponto, quando ela não resolve mais, a guerra estoura. Quando a guerra remove o objetivo político, ela entra a paz. Seja na paz, seja na guerra, é a luta de classe mais feroz que tem. Então, no Brasil, foi uma luta de classe pacífica, porque foi pacífica, sim, não teve guerra, mas eles tentaram, dentro sem matar pessoas, tentar ainda dar o golpe de Estado no Brasil. Agora, eu acho que quando desse o golpe, ia ter morte. O próprio Bolsonaro disse que tinha que matar 30 mil brasileiros e prender 150 mil. Isso ele falou. Está gravado, a voz dele, não sou eu. Quando ele falou? Né? Falou antes das eleições. Ele disse que tinha que ir no Brasil, só vai que tem nem a entrevista. Eu posso pegar no Google, te passo daqui a pouco. Foi na década de 90 que ele falou. Não, ele falou mais recentemente que o Brasil só estava de jeito que não matou 30 mil pessoas e prendeu 150 mil. E o Brasil só ia consertar ele falou quando isso em matasse... 2022? A data, eu posso verificar a data, e se você me dá um tempinho, eu vou verificar. Okay. Mas verifica aí. E a sua própria equipe pode verificar. Tá. Quando foi que o Bolsonaro disse que o Brasil, para consertar, tem que matar 30 mil pessoas? Colocar no ar. Isso, e coloca no ar. Isso é importante. Então, eu acho que a tentativa de golpe, ela começou e deu errado. Deu errado porque o comandante do Exército falou para o Bolsonaro: se você insistir nisso, eu mando te prender. Okay. Aí ele recuou. Mas se fosse dado golpe, todo golpe tem mortes. Você vê o Pinochet no Chile, quantas pessoas morreram? Todo golpe sai da política não armada, da política não sangrenta, para a política sangrenta. Eu diria que o caso da Palestina e do Brasil, do ponto de vista de conteúdo, é igual. Ok. Oséias Varão, eu fiz uma pergunta provocativa ao Euler, eu vou fazer o mesmo questionamento para você. Tem muita gente da esquerda que diz que o Hamas não é um grupo terrorista. Não houve terrorismo nem nos atos que eles fizeram. Isso a gente já mostrou aqui, né? Uma parte da esquerda pensa desse jeito. Uma parte da esquerda e da imprensa consideram os invasores dos 3 poderes em Brasília no dia 8 como terroristas. Para você, essa abordagem é correta ou é inversão de valores? É inversão de valores misturada com cinismo, com cara de pau, né? Qualquer cidadão com um mínimo de discernimento percebe que o objetivo ao usar esses adjetivos não é informar, não é retratar a realidade, é simplesmente manipular a opinião pública, né? Então eu vi de forma descarada muitos veículos de comunicação apressadamente chamando aquelas pessoas que participaram da depredação da Praça dos Três Poderes de terroristas, e agora, até hoje, inclusive, se recusando a chamar quem degola criancinhas de terrorista. Isso é criminoso, na verdade. Eu acho que a população é suficientemente inteligente para perceber que se trata de uma tentativa de manipulação da narrativa, né? Agora, o Euler falou algo ali, Rafael, que eu queria destacar. Ele disse que essa proposta de acordo que foi feita a algumas pessoas que participaram da depredação ali é um deboche da cara do povo brasileiro. Me parece, para o Euler ter coragem de falar isso aqui, eu acho que ele não está sabendo quem foi que fez essa proposta. Porque o senhor está literalmente acusando o Alexandre de Moraes de debochar da cara do povo brasileiro. Porque foi ele que propôs. Foi o Alexandre que encaminhou os processos para que esses acordos fossem feitos, né, de conciliação e de pagamento de multa e de aplicação de penas alternativas. E quanto ao mérito dessa questão, veja bem, nós temos tido uma sequência de condenações, na minha visão, absurdas, antijurídicas, anticonstitucionais, condenando pessoas que participaram daquelas depredações a 17 anos de prisão.
Aí o Alexandre de Moraes condena umas 10 pessoas e manda um recado para os outros dizendo o seguinte: olha, eu não quero julgar 1000 processos. Então, vocês aí, caso queiram, estou apresentando uma proposta alternativa para vocês. Ou vocês vêm para as minhas mãos e serão condenados a 17 anos de prisão, ou vocês reconheçam aí que cometeram os crimes e a gente aplica uma multinha a vocês de 5 mil a 50 mil reais. Gente, isso é criminoso, isso é desonesto. Mas é melhor do que né? levar 17 anos. Exatamente, não, só que aí a pessoa que está confessando quer dizer que ele cometeu o crime? Não. A pessoa pode não ter cometido o crime, mas por medo do julgamento parcial que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal, ele reconhece que cometeu um crime que ele não cometeu e ainda aceita pagar uma multa. Seria uma alternativa melhor para essas pessoas. Mas é criminoso, Rafael. Esse tipo de situação não se compactua, não convive com o Estado democrático de direito. Essa é mais uma evidência de que nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário no Brasil. E é triste, lamentável, que nós vejamos pessoas que se dizem defensoras da democracia apoiando esse tipo de situação e até incentivando. Gente, isso precisa parar. Isso não acontece no Estado democrático de direito. Esse tipo de situação é absurda. Olha, Zé, você vê aí. Você disse que o Alexandre de Moraes que propôs isso. Exatamente. O Brasil tem que ter punição exemplar para golpistas. Nunca teve. E se estiver tendo, pode partir de quem quer que seja, até do senhor Alexandre de Moraes. Se for a conciliação, passar a mão na cabeça e manter esses golpistas do jeito que está, sou contra. Sou contra. Venha de onde vier. Agora, é claro que um Bolsonaro, tem mais responsabilidade do que uma pessoa que ele levou lá, que o amigo dele botou no ônibus e levou para ajudar a fazer o quebra-quebra em Brasília. O MST tem é diferente. Golpista? O MST não é golpista. O MST é um movimento dos trabalhadores sem terra. O MST não está dando golpe em lugar nenhum. Golpe foi dado, o pessoal foi lá em Brasília, o Bolsonaro organizando para quebrar ali, tentando. Aquilo ali é só uma cortina de fumaça, porque o golpe não era dali. Claro que quebrar o palácio, ele só, mas aquilo não é um golpe, porque ali o poder não está naquelas paredes, o poder está nas Forças Armadas. Todo o poder político está nas armas. Não tem poder político fora das armas. O centro do poder político é arma. O centro do poder político do Brasil está nas 3 Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Só não deu golpe porque o ministro do Exército, que tem poder, que está com as armas na mão, disse que não aceitaria o golpe. Então, eu acho que tem que ter punição rigorosa para os golpistas, tem que haver uma diferenciação da responsabilidade maior e o menor, a pena tem que ser maior para um, menor para outro, mas não se pode criar a ideia da conciliação e passar a mão na cabeça. Pois é, mas o senhor insiste na sua fala anterior de que o Alexandre de Moraes está debochando dos brasileiros quando faz essa proposta? Você disse que ele fez a proposta e você falou o tipo de proposta. Eu não posso dizer o que você falou, o que o Alexandre de Moraes está falando. Aqui é um debate, você falou. Você tem o direito de falar. Eu não conheço a opinião, os documentos oficiais do Alexandre de Moraes, não posso acusar de nada. Na verdade, isso é público, a gente pode procurar aqui nos veículos de comunicação, né, público e notório, que esses processos estavam na mão do Alexandre de Moraes e ele encaminhou à Procuradoria-Geral da República para fazer essas propostas de conciliação a essas pessoas. Né? Bom, tem que ver cada caso, que eu não tenho. É isso, o próprio debate aqui entre nós, a própria mídia, a televisão, a imprensa, muitas vezes não retrata a realidade. Aliás, a maioria das vezes não retrata, porque não existe imprensa neutra, não existe televisão neutra, não tem nenhuma notícia neutra. Não existe ser humano neutro. Não existe. Concorda? Não existe. Você tem razão. Não existe. Então, na luta de classe, não existe. Cada hoje o mundo ele é orientado pelo interesse. O trabalhador tem um interesse de sobrevivência, infelizmente, só de sobrevivência. Ainda não está tendo uma coisa maior, que eu achava que o trabalhador devia aspirar ao poder político. E ele só ia mudar de que ele aspirar ao poder político. Agora, quem está com toda a estrutura na mão, os meios de produção na mão, a terra, as riquezas, as indústrias, o comércio, o dinheiro, eles não querem que muda nada. Eles então articulam para não deixar mudar. É uma luta, é por interesse mesmo. A Embaixada de Israel no Brasil se manifestou nesta terça-feira contra
a resolução do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, divulgada ontem, na qual a SIGA compara a atuação do exército israelense ao grupo terrorista Hamas. Nas redes sociais, a embaixada afirma ser muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista Hamas, que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras, com o que o governo israelense está fazendo para proteger os seus cidadãos. Em seguida, a publicação, o PT rebateu, chamando de falsa e maliciosa a interpretação da embaixada, reiterando que a sigla condenou os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestro de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Esse não seria o problema? Colocar o Hamas e o Estado de Israel no mesmo balaio? São iguais? Euler, Hamas e Israel são iguais? Não. Essa nota é correta ou não? Hamas e Israel são diferentes. O governo de Israel é um governo terrorista. É um governo terrorista de Estado. E no final de 47, foi feita uma divisão do território que era dos palestinos, pegaram pessoas de vários lugares do mundo e levaram para fora. Agora vai ser de Israel e Palestina. E deram metade para um, metade para outra. Só que quem ficou com arma na mão, com o poder político está nas armas, foi Israel. Israel foi tomando o território dos palestinos, tomou quase tudo. Acabou com a Cisjordânia. Eu mostrei na reunião passada o mapa. Estava um mapa lá, toda Palestina, botou metade Palestina, metade Israel. Hoje, a parte de Israel, de Palestina, está acabando, não tem quase nada. Então a nota do PT foi um erro? A nota do PT não é que foi um erro. Eu não li a nota do PT, mas não foi um erro. Ele compara os dois terrorismos. Ele foi até muito ameno com Israel. Israel é um Estado terrorista. Israel é pior do que Hamas. Muitas vezes pior do que Hamas. Estado de Israel é um Estado terrorista. Olha, eu acompanho isso aqui desde muito tempo. Olha, eu era bancário em 1967. Eu já acompanhava isso. Eu me lembro trabalhando aqui no banco, eu organizava os cheques aqui e o rádio, tinha um radinho ligado. Eu lembro da Guerra dos 6 Dias. O general Moshe Dayan, quer dizer, tomando terra dos palestinos. Então eu lembro de acompanhei todo isso, os ataques aos acampamentos, entendeu? O assassinato de israelenses nos acampamentos, dos palestinos, não israelenses, dos palestinos nos acampamentos, a própria formação do Estado de Israel, o Menachem Begin, o que ele fez. Então tem muita, olha, aí tem mais de 70 anos onde o Estado de Israel mata o povo palestino. O povo palestino tem direito a um Estado e tem direito à reação também. Tem direito também à reação. Então eu diria assim, o Estado de Israel, esse sim é um Estado terrorista, que às vezes, e que controla os meios de comunicação. No mundo todo, Israel investe os meios de comunicação. Agora, a Palestina é um povo que está perdendo terreno. Nós defendemos o seguinte, lá tem que ter 2 estados, Israel e Palestina. Israel tem que retirar do terreno que ele tomou dos palestinos. Tem que retirar, para ter paz. Enquanto Israel não retirar, não tem paz. Ele não só não retira, como agora está tomando Gaza. Está tomando Gaza com bombardeios, vai tomar Gaza, vai fazer uma carnificina. Mas eu tenho certeza que não vai vingar. Não vai vencer. Agora, Oséias, declaração fortíssima, duríssima. Eu até anotei aqui. Israel é pior que o Hamas. Foi isso que o Euler disse? Rafael, eu ouvindo aqui o Euler falar... É claro. Olha só, eu ouvindo o Euler falar aqui, eu fiquei assim com o coração dolorido. Por quê? O Euler é um senhor que acho que já está com mais de 70 anos de idade. 75. Isso, 75. Lutou a vida inteira por aquilo que ele considerava que era justo. Né? Eu reconheço, inclusive, que apesar de muito equivocado nas suas ideias, o Euler é uma pessoa assim, que deseja o bem. Eu reconheço isso aqui por conviver com ele, né? Apesar de equivocado. E o Euler relacionou uma série de informações equivocadas aqui, que eu não sei como essas informações chegam a ele, eu não sei que tipo de levantamento ele fez para chegar a essas conclusões, mas são informações profundamente desconectadas da realidade. Vou te dar alguns exemplos.
né? O Euler disse aqui que defende a implantação de um Estado de Israel e de um Estado palestino, né? É o que o Lula fala, é o que a Gleisi Hoffmann fala. Eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos aqui. Peraí. Então, se o senhor defende um Estado de Israel e um Estado palestino, o senhor tinha que estar aliado a Israel. Porque quem defende a existência de dois Estados ali é Israel. O Hamas, inclusive no seu estatuto, diz que não admite em hipótese nenhuma a existência do Estado de Israel. Quando o Euler diz o seguinte, olha, Israel invadiu as terras dos palestinos e tomou as terras na Guerra dos 6 Dias. O Euler não contou para nós que a Guerra dos 6 Dias não foi de iniciativa de Israel. Israel estava ali conformada com seu espaço, com seu território, aceitando inclusive que os palestinos constituíssem o seu Estado, só que os países em volta, juntamente com palestinos extremistas, atacaram Israel para arrancar Israel do seu território. Israel, numa guerra de defesa, avançou no seu território, conquistou outros territórios. É preciso dizer isso de forma bem clara. Quando ele diz que Israel precisa devolver as terras que ela conquistou na guerra de defesa, Israel concorda com isso e foi isso que Israel propôs quando fez o Acordo de Oslo em 1994. Israel concordou em devolver, desde que eles admitissem a existência do Estado de Israel. Israel, inclusive, de boa vontade, começou esse processo. A faixa de Gaza, por exemplo, tinha lá vários colonos de Israel na faixa de Gaza. Israel tirou, os colonos de Israel não queriam sair. Israel foi lá, arrancou os seus colonos, tirou todos os seus soldados da faixa de Gaza, tentando dar uma demonstração para os palestinos de que ela quer sim a implantação do Estado palestino, né? E aí, na Cisjordânia, por exemplo, já nomeou, várias administrações regionais foram ocupadas por palestinos nesse processo de retirada. Israel reconhece e quer um Estado palestino. Agora, o Hamas não quer. E aí é que está o ponto crítico dessa crise que nós estamos vivendo hoje. Não é Israel, é o Hamas que não admite a existência do Estado de Israel. Olha, Zé, eu estava tentando aqui, mas o tempo não permite aqui. A Guerra dos 6 Dias não foi iniciativa dos países árabes. O governo de Israel declarou não reconhecer o Estado palestino. Ele declarou. O que motivou a reação dos árabes foi isso. Você vai ver depois, nós podemos no próximo debate trazer isso aqui para você. Então é o seguinte, o Israel, se ele reconhecesse o Estado palestino, ele não estava invadindo a Palestina durante todo esse tempo. Todo esse tempo nós estamos falando aqui que não está tendo a guerra aberta lá, Israel está sistematicamente matando famílias palestinas, tomando a terra dos palestinos, colocando colonos nas terras dos palestinos, derrubando casa dos palestinos e construindo novas casas para israelenses. Então, isso, ele não reconhece o Estado de Israel. A paz ali é Israel e Palestina, os dois estados. Tem que respeitar isso. Enquanto não respeitar, não haverá paz naquela região. Então agora, e o Israel sabe disso. Essa guerra toda aí, ela, na minha opinião, inclusive, eu quero levantar que eu acho que tem uma manobra aí, que não está muito esclarecida, que essa guerra, essa coisa acontecendo agora, quando a Ucrânia estava afundando. Os Estados Unidos estavam afundando lá na Ucrânia, perdendo a batalha na Ucrânia, meio desmoralizado, rebenta a guerra lá do Israel com Palestina e eles querem ampliar aquela guerra com cortina, inclusive, de fumaça. Okay. A gente vai precisar bater bola aqui agora. Tá. Infelizmente o tempo é muito curto mesmo, mas eu preciso que você seja bem objetivo e o Osés também. Não foi a esquerda brasileira que apoiou o Biden? Não queria tirar o Trump de tudo quanto é jeito? Não, o Fidel Castro, viu, Rafael, fala que o governo americano tem dois tipos de governo americano. Um é o fascista por opção. O outro é um fascista por pressão. O Barack Obama, que era um negro, foi eleito, falava que quando Barack Obama fosse eleito, quando um papa fosse latino-americanos, que o mundo ia mudar, etc. O Fidel Castro levantou isso aí. O Biden e o Trump são dois fascistas, que brigam entre eles lá dentro dos Estados Unidos, ligado à indústria armamentista. O Biden é mais ligado à indústria armamentista. O Partido Democrata, Republicano, os dois são iguais, ligados à indústria armamentista. Então, o que aconteceu foi que o
O Trump apoiou, organizou aqui, ele estava com o poder na mão, prenderam o Lula e elegeu o Bolsonaro. Depois, o Biden, que é contra o Trump, não apoiou o Bolsonaro, não apoiou o golpe do Bolsonaro e o Lula foi eleito novamente. O Biden fez o L? O Biden deve ter feito o L, eu acho. Eu fiquei curioso com uma coisa aqui, olha, porque eu vejo muitos esquerdistas usando a palavra fascista para adjetivar qualquer um dos seus adversários. Na sua visão, qual é a característica que define um governo como fascista? A característica principal ou as principais? Eu diria o seguinte, é o poder sem limite, assassinar pessoas, matar pessoas, destruir, fazer genocídio para ele ter o controle material das riquezas. Isso é um fascista. A ideia do fascismo vem lá da Itália, do fascismo, do controle, é do controle absoluto, não é? Então, nazista e fascista são todos iguais. Nazismo, porque você sabe, o nome alemão que fala do nacional, na Alemanha, o Partido Socialista era muito forte. Então, tinha a proposta do socialismo. A turma do Hitler criou um partido nacional socialista. Foi o nazismo. Então, mas o fascismo da Itália é igualzinho os nazistas, não tem diferença. Eu diria que o Biden é um nazista, o Trump é um nazista. Infelizmente, os governos americanos, todos eles, são nazistas, fascistas desde há muito tempo. Maduro é fascista? Maduro não. Maduro não. Não, Maduro é um país dominado pelos Estados Unidos. Olha aqui, okay. Não podemos botar. Olha só. Ser governo, o Maduro é um cara, o Maduro é um cara que defende a Venezuela, o petróleo da Venezuela para os venezuelanos. Ele quer a riqueza da Venezuela para os venezuelanos. Esse que é o Maduro. Ok, olha só o que é o fascismo, de acordo com o Google, de acordo com o dicionário. É uma ideologia política ultranacionalista. A Venezuela, eu acho que é ultranacionalista, não é não? Isso não é a característica principal. E autoritária, caracterizada por um poder ditatorial. Isso. Repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Diante desse conceito, a Venezuela seria um partido fascista? Você nunca vai ouvir isso do Euler Ivo, né? Porque ele está se posicionando, falando como alguém que tem a perspectiva esquerdista, que nunca vai entender que o esquerdismo pode, inclusive, produzir regimes piores do que o fascismo e já produziu na história, né? Milhões de pessoas morreram nessas tentativas de implantação do socialismo no mundo, né? Então, inclusive existem alguns números, Rafael, que mostram que enquanto na Segunda Guerra o Hitler gerou a morte de, 6 milhões de judeus, né? As tentativas de implantação da ideologia que o Euler defende, que é o socialismo, gerou mais de 100 milhões ao longo da história, nos últimos 100 anos, né? Então ele não vai, obviamente, a visão de mundo dele não lhe permite chegar a essa conclusão, mas se você leu aí corretamente, são esses os atributos mesmo, é um governo centralizador, autoritário, né? Um governo, e o fascismo tinha essas características. Cuba é fascista? Olha, na verdade, Cuba é comunista. E comunista é um governo centralizador, é um governo autoritário, não existe... Qual é pior então, Zé? Não fica em cima do muro, não. Fascismo ou comunismo? Os dois são terríveis, os dois são autoritários, os dois são centralizadores, os dois eliminam os seus oponentes, é preciso dizer isso. Fascismo e comunismo são irmãos siameses, essa é a verdade. Ok, vamos lá, vamos registrar... Não é verdadeiro, não é verdadeiro. O comunismo, a palavra comunismo vem do bem comum. Nós, comunistas, queremos que as terras sejam de todos os trabalhadores. Queremos que as riquezas produzidas na indústria, nas terras, são de todos os trabalhadores. Nós somos contra milhares de trabalhadores trabalharem por um salário de fome e tudo que eles produzem vai para a mão de algum punhado de rico. Somos contra isso. O Partido Comunista vem da palavra do bem comum, da riqueza comum a todos. Essa é a palavra do comunismo. Euler, Fascismo é o governo que defende a propriedade, a posse para si, praticando genocídio, praticando assassinato. Então, há uma grande diferença. É oposição uma da outra. É oposição. Você não pode analisar a forma, tem que analisar o conteúdo da história. Ok. Hoje, bom... Ok. Te agradeço, Euler. Oséias, te agradeço também. Deixa eu registrar participações aqui. Olá,
O Euler não dormiu bem, falando que Israel é terrorista. Pergunta para ele quem decapitou 40 crianças. Manda ele estudar melhor. José Oliveira. Vamos lá, vamos apresentar. Apresentador neutro, sendo parcial como sempre. Estão reclamando de mim aqui também o Vinícius. Deixa eu te falar. Nenhum ser humano é neutro. A gente está aqui para tentar fazer um debate, fazer um bate-papo. O Euler não é neutro, o Oséias não é e nem eu sou. E quem disser que é neutro é mentiroso. É mentiroso, não existe juiz neutro, não existe político neutro, não existe jornalista neutro. Agora, pior é fingir que é, né? Eu sou uma pessoa, minha inteligência ela é real, ela não é artificial, porque senão a gente colocaria um robô para apresentar esse programa, uma voz do além. De repente a gente pode até fazer um programa assim, vamos ver se vai ser melhor. De repente o problema é o apresentador. Vamos lá. Não concordo com o Euler. Manda ele dividir as terras dele com o povo. Eu inclusive já fiz essa provocação para o Euler, né? O Euler já disse que no regime atual não tem como dividir. Foi isso que ele disse. Tem gente aqui dizendo que a TV Brasil Central não deveria fazer o debate. O Tonismar, mas obrigado pela sua audiência, mesmo você pensando dessa forma. Eu acho que o debate é fundamental para a democracia. Esse debate é uma afronta ao povo brasileiro. Esse comunista só fala besteira. Tá bravo também. Fica bravo com o apresentador, com Euler, com Oséias. O Vladimir Távora. Aqui todo mundo tem espaço, tem vez, tem voz. O Charles de Minas Gerais. O problema da direita é a própria direita. Eles escondem os erros gravíssimos deles e apontam o dedo para os outros. O Bolsonaro tem como seu ídolo o brilhante Ustra, um torturador. E a direita aplaude. Esses que se pousam de bonzinhos não enganam mais. A direita nunca mais, porque a direita é racista e preconceituosa. O Bolsonaro erra ao gostar do Ustra, ao defender o Ustra, Oséias? Rafael, eu não faria a defesa de um torturador, e essa questão do Bolsonaro é porque ele tem uma maneira de enxergar isso, que é o seguinte: se não fosse a dura reação do brilhante Ustra aos guerrilheiros esquerdistas que queriam implantar uma ditadura do proletariado no Brasil, hoje nós estaríamos como Cuba. Então, ele entende que o brilhante Ustra, com as ações foi um mal necessário. Isso, então. Exatamente. Isso. Né? Esse é o argumento que o Bolsonaro usa. Não estou nem aqui fazendo defesa do argumento dele, só estou relatando para os nossos telespectadores em que contexto o Bolsonaro... Ele já foi acusado de tortura? O brilhante Ustra? Sim, foi acusado por algumas pessoas, alguns militantes esquerdistas da época do regime militar. Então o Bolsonaro está errado, Oséias? Olha, eu não faria isso, né? Eu não acho que o contexto democrático que a gente vive admite esse tipo de defesa. Eu acho que nós temos que sempre militar por um jogo limpo na democracia, né? Onde haja liberdade de expressão, onde as pessoas possam falar o que pensam. Ok. Olha só, a gente checou a informação de que o Bolsonaro queria que 30 mil pessoas morressem. Isso, fosse assassinado. Essa declaração foi de 1999. Quase 2000, né? Então já tem 24 anos a declaração. O Bolsonaro, ele tinha uma idolatria pelo Ustra, pelo fato do Ustra ser um torturador. Não é pelo fato de o Ustra ser um pai de família, ou o Ustra ser isso, não, é porque ele era um torturador. Eu tenho um pressentimento, assim, uma intuição, de que pelo jeito do Bolsonaro falar, o jeito que ele elogia os torturadores, ele trata a vida e a morte dessa maneira, eu tenho a impressão que esse rapaz, quando jovem, ele participou de tortura também. Eu acho que ele foi um torturador. O Euler. Tem esse pressentimento. Não posso fazer essa afirmação. Euler, olha só. É um sentimento que eu tenho devido ao comportamento dele, do Bolsonaro. E eu acho, Oséias, você deve ter como princípio que o cara é torturador, você não pode apoiar uma coisa dessa, Oséias, não pode ser. Você prende uma pessoa ali e pratica todo tipo de tortura, não tem cabimento. Não, peraí, Euler, você com certeza admira Che Guevara. Che Guevara matava os seus adversários e fuzilava os seus adversários? Olha, eu não é adversário dele. Uma revolução não é um jantar de gala. Ou seja, você já vai relativizar porque está do seu lado. É uma revolução no jantar de gala. Você já vai relativizar porque é do seu lado.
prendia, Isso não é prendia coerente, estudante e torturava até nas câmeras com choque elétrico, com todo tipo de coisa. Eu acho que isso aí, esse sadismo, isso é torturador. Tortura é isso. O Che Guevara você não pode misturar, por exemplo, você não pode misturar tortura com a guerra. Não. A guerra, por exemplo, a Segunda Grande Guerra aconteceu. Aquilo foi a tortura, talvez, da humanidade, mas diferente o método. O Che Guevara perseguia gays e homossexuais? Não conheço a história de Che Guevara nesse ponto de perseguir gays e homossexuais. Eu acho o Che Guevara um cara muito, eu diria assim, muito livre, muito condescendente. Eu achava o Che Guevara muito humano. Pois é, mas porque você leu provavelmente só livros que fazem apologia ao Che Guevara. Eu quero indicar a você, leia livros que criticaram o Che Guevara. Sabe, você vai encontrar pontos muito obscuros da história dele, terríveis, na verdade, acerca da história dele, do que ele fez. Eu acho que isso é importante. A gente procurar também conhecer o outro lado da história. E o que você acha que preponderou na vida do Che Guevara? Foi um revolucionário que ajudou a libertar Cuba, que era um puteiro americano. Eu não acho que Cuba é livre. Entendeu? Eu acho que, inclusive, Cuba hoje é uma verdadeira prisão dos Castros, né? Eles têm ali um povo escravizado na mão deles. Eu acho que é esse o resultado que se produziu. O povo vive numa miséria, num fracasso total, querendo fugir da ilha, né? E não pode. Ok, deixa eu fazer uma última pergunta, porque a gente já está, mais uma vez, com o tempo estourado para o Euler, e eu vou pedir 30 segundos. O povo judeu, e gerou revolta aqui, você falou que Israel é pior do que o Hamas. É mais terrorista que o Hamas. Mais terrorista do que o Hamas. O povo judeu foi a maior vítima da história de um grande genocídio, de um holocausto. Por isso, nós apoiamos o povo judeu, fomos contra os nazistas. Quem libertou os judeus foram os comunistas. Os comunistas, anota aí você que está me ouvindo. Quem entrou em Berlim e trucidou com a tropa nazista e libertou nos campos de concentração foram os comunistas do Stalin. Nós libertamos os judeus. E nesse ponto concordamos... Stalin foi comunista? Concordamos, o Estado era um líder comunista. Não, estou perguntando. O Estado é um líder comunista. Porque há controvérsias. Não, o Estado é um líder comunista que liderou o Exército Vermelho, liquidou com o nazismo e o Stalin concordou de criar um Estado de Israel. É porque tem gente da esquerda maluca que diz que o Stalin é de direita. Você já ouviu isso já, de extrema direita? Na verdade, existe. O cara fala qualquer coisa. Mas no caso, o Stalin concordou com o Estado de Israel. Concordamos que os israelenses tinham que ter um lugar, aqueles perseguidos, um lugar. Então, mas agora já tem um lugar, ué. Só que depois que dividiu lá, os israelenses, armados pelos americanos, não foram o povo de Israel. Foram as Forças Armadas de Israel, começou a tomar na marra, no assassinato, as terras dos palestinos. Infelizmente. Tem que devolver as terras dos palestinos, criar o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Sem essa questão, não tem paz ali. Muito obrigado, Euler. Infelizmente, o tempo acabou. Obrigado, Oséias. Obrigado, Rafael. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.